Graça e paz, pessoal. Sou Gisele Ferlin, diretora do Estúdio Abapai Dança e Teatro, e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. E hoje é mais para contar um pouco da minha história, né, do meu testemunho, como eu cheguei na dança, como eu me tornei cristã. Então é um pouquinho de mim. Então vamos lá, né? Eu comecei com a dança com uns 13 anos de idade. Comecei a fazer jazz numa igreja próxima aqui à minha casa. E aos 15 anos eu vi que aquilo era algo que eu queria muito, aquilo me prendia bastante, aquilo foi crescendo assim dentro de mim. E aí com 15 anos eu fui para a escola de dança, fui para o Centro de Dança Rio e cursei, né, o curso até o final, até o profissional de lá, me formei bailarina com 21. E aos 21 anos de idade para 22, eu acredito que era 21, né, 21 anos. 21 anos eu tive uma oportunidade de viajar, né? Eu fiz a minha primeira viagem internacional para o Caribe, onde eu fui bailarina, né? Era um show brasileiro, eu fiz teste, né? E passei. Era aquilo que eu estava procurando muito, era ir para fora, né, do Brasil, viajar, ter a minha carreira como bailarina. E aí eu fui. O contrato era de 6 meses, mas aí acabei ficando 8 meses. No ano que eu viajei, era o meu último ano no Centro de Dança Rio. Eu estava me formando já. Então, voltei, aí me formei, aí passou-se um ano. E entre esse meio tempo, eu comecei a frequentar, né, um pouco a igreja, né, bem no finalzinho. Agora eu não me recordo se foi antes de eu ir viajar ou depois, mas assim, nesse período eu comecei a ir na igreja. Como eu cheguei, né, na igreja cristã, uma amiga da minha mãe, ela é diretora de uma escola, e aí ela me convidou para fazer coreografias, né, para Dia das Mães, coreografia para o Dia dos Pais, aquela coisa de escola. E aí eu queria trabalhar, e eu tava, né, precisando de dinheiro na época, e eu fui. E quando eu cheguei lá, ela me bota assim na mesa vários CDs de louvores. Falou, tá aqui. E aí eu peguei os CDs, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer isso. Eu não sei dançar música de igreja. E aí começou, né, essa jornada. E aí depois ela me levou para a igreja dela, que era a igreja metodista, e falou, você vai fazer isso lá na minha igreja também. Foi muita estratégia, muito de Deus, né? Ela foi muito usada por Deus. E aí eu fui. E só que lá na igreja, né, eu ensaiava no horário da escola dominical, depois, né, da escola dominical das crianças, e eu precisava ficar pro culto, porque ela também dirigia o culto, então eu ia com ela e tinha que voltar com ela. E nisso que você fica no culto um dia, fica no culto outro dia, e quando eu fui ver, eu havia me convertido, eu aceitei Jesus, enfim. Mas eu tinha um sonho de viajar pelo transatlântico, de fazer uma viagem, né, como bailarina profissional num navio. E aí em 2006, no final de 2006, eu fui aprovada, né, para ir para esse navio, fiquei 1 ano e 4 meses. E assim, foi um tempo assim, muito precioso para mim, né, porque era o meu sonho, né, viajar para fora, né, e fazer aquilo que a gente gosta, né? Porque nós bailarinos, a gente precisa aproveitar essa fase, né? Existe a fase do bailarino, existe a fase de depois ser professor. E eu sabia que depois eu ia virar professora, né? Eu sempre gostei da sala de aula, eu sempre amei dar aula. E aí eu falei, eu tenho que aproveitar, né, enquanto eu tô nova, para eu poder fazer a passo da minha carreira. E aí eu fui para a Ásia, né, um cruzeiro pela Ásia, aí a rota era Singapura, Malásia e Tailândia, e depois a gente foi para Hong Kong e China, e aí a gente ficou esse contrato de 6 meses, sendo bailarinos do navio, e foi uma experiência, assim, incrível para mim.
E quando eu retornei ao Brasil, quando eu voltei, eu mudei de igreja. E aí eu fui para Apacentar de Anchieta. Eu fui visitar, na verdade, né? Apacentar aqui em Anchieta. E quando eu entrei na igreja, que eu vi, hoje até falo assim com ela, quando eu olhei aquela menina assim lá no altar, sabe, ministrando, que eu olhei, aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei olhando por muito tempo aquela menina ministrar no altar. E eu falei, eu não tenho aquilo que essa menina tem. Ela tem algo diferente, né? Ela tinha uma essência, ela tinha uma presença de Deus maravilhosa. E aí, naquele dia, Deus falou comigo. E eu falei, eu quero estar ali. E aí eu entrei no Ministério de Dança. E aí começou um pouco das renúncias, né? Que a gente sabe que faz parte. Né? Faz parte da gente renunciar, né, a nossa vida secular. E aí eu comecei a ver que era, né, estar no altar era para mim prazeroso, era para mim maravilhoso. E eu fiquei naquela balança, né, entre as coisas seculares e entre o que eu vou fazer. E nesse meio tempo de 2006, assim, eu inaugurei meu estúdio. Então meu estúdio era secular. E aí foi a minha conversão, mas eu tinha um estúdio secular. E aí eu falava, não dá pra fazer as duas coisas. Como que eu vou ficar com uma dança secular e vou dançar na igreja? Aquilo começou a meio não fazer sentido. E aí eu fui começar a orar, eu comecei a buscar muito a palavra, e quando foi em 2011, né, eu entrei na faculdade, que era um outro sonho meu, né, de fazer. Tinha uma vontade enorme de cursar a licenciatura em dança. Eu namorava a grade da faculdade. E aí eu falei, não, eu preciso fazer, porque eu já viajei e agora eu quero ser professora, eu quero estar dentro de sala de aula. E aí eu fui para a faculdade. E quando eu entrei na faculdade era tudo que eu tinha sonhado, assim. Só que Deus é muito bom, né? Quando eu retornei de viagem, Deus foi trabalhando as minhas renúncias. O meu estúdio virou cristão, eu precisei renunciar às músicas seculares, eu precisei renunciar à minha vida secular. Muitas pessoas vieram até mim e falaram, não vai dar certo, quem vai ser seu aluno da igreja? Você só vai trabalhar para as pessoas da igreja? E aí eu falei, eu tenho que fazer, porque eu não estou conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Está sendo impossível. Como que eu vou dançar uma música secular, depois eu vou para a igreja e vou dançar uma música de Deus, assim? E assim eu fiz, e foi uma renúncia atrás de uma renúncia, renunciar secular, e aí trocar o estúdio para todo cristão. Eu perdi muitos alunos, praticamente todos os meus alunos, praticamente eu comecei de novo. E assim, e todo mundo meio assim, né? Como que vai ser isso, né? Os familiares e tal. Eu falei, vai ser o que Deus falou comigo e eu vou até o final. E aí fui para a faculdade. Né? Nessas renúncias, nessas questões todas, eu fui para a faculdade. E chegando na faculdade, eu vi que era aquilo. Porque cada matéria que eu tinha, cada disciplina que eu tinha, Deus falava muito comigo. É como se eu recebesse as coisas, os conteúdos transformados para o meio cristão. Eu falava com uma amiga, né, que era cristã, que eu conheci lá, eu falava, Deus está falando muito comigo. E aí eu mudei o nome do estúdio na época da faculdade. O estúdio não chamava Estúdio Abapá, o estúdio chamava Espaço de Dança Gisele Ferlin. E aí Deus falou comigo, mais uma renúncia. E aí, como você vai fazer algo para mim, se tá o teu nome lá estampado, não é para você. E aí eu fui a Deus, fui orar, fui ler, estudar a palavra para ver o nome. Aí foi essa troca de nome. E aí fui renunciando, e Deus sempre falava comigo a respeito do meu ministério, né? De tudo que eu faço hoje, Deus falava muito comigo. Só que eu não via nada. Eu falei, como que isso vai acontecer? Porque eu não vejo a luz, assim. E Deus sempre falava comigo, quando você renunciar, eu vou te mostrar. E cada renúncia que eu fazia era certo. Ele me dava um caminho. Ele
representava algo, ele fazia algo. E aí, quando foi em 2016, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que hoje não está mais com a gente. No final da minha faculdade, eu escrevendo a monografia, né? E a minha monografia da faculdade fala sobre a consciência corporal como um caminho para a dança na igreja evangélica. E aí eu conheci um pastor, e conversando com esse pastor a respeito da monografia, ele falou: Gisele, você precisa conhecer um pastor, esse pastor fala do que você tá me explicando aqui. E aí ele me deu, né, o contato do pastor Paulo Marinho, porque eu precisava fazer uma entrevista no meu último capítulo da monografia. E aí eu conheci o pastor Paulo. E nesse dia que a gente marcou para estar lá no estúdio, né, falecido pastor Paulo, um grande homem de Deus. E aí ele fiz a entrevista com ele, as perguntas. Aí no final ele olha para mim e fala: você dá palestras? Aí eu: calma aí, posso dar, né? Eu nunca tinha dado na minha vida, assim, né? E foi algo que foi um presente, porque eu já estava estudando desde 2011, né? Até 2016, o processo também da minha conversão sobre a dança cristã, sobre a dança na igreja. E aí eu fui. E quando eu recebi, né, esse convite, eu vi que era Deus, sabe? Eu vi que era todo o meu trajeto, toda a minha trajetória com a dança, tudo que eu conheci lá atrás na parte, né, profissional, tudo valeu a pena. Né? As minhas viagens, o quanto hoje eu olho, o quanto foi importante, porque eu morei com pessoas totalmente diferentes. E era difícil, né, às vezes, né, dentro de um grupo muitos anos, né, longe de casa, né, o contrato que você só pode ir embora quando acaba. Então eu vi a minha vida, sabe, quando ele me convidou. E quando eu fui para essa palestra, quando eu subi no altar, né, quando eu peguei o microfone, eu estava muito nervosa. E eu falei: Senhor, só o Senhor para fazer algo desse nível, né? Que a igreja estava muito cheia. E aí eu falei, muito ministro de dança, eu falei: nossa, que presente. E aí eu palestrei, foi uma benção, foi algo assim sobrenatural para mim. Foi uma coisa muito, eu até hoje, quando eu lembro, eu me emociono, porque foi lindo demais, sabe? E aí eu começou hoje, né? Vocês me conhecem, né? Um pouquinho hoje por conta disso, né? Porque ele foi o homem de Deus, né? Ali, Deus colocou, né, no meu caminho para trazer aquilo que ele tinha me prometido, né? Esse ministério. E Deus sempre falava para mim: não desiste, não para. Eu não conseguia parar. Eu só conseguia estudar e continuar fazendo. E aí, desse período da faculdade, eu criei o curso de capacitação para ministro de dança. E aí eu fui escrevendo, eu fui estudando. Eu comecei a estudar, né, sobre a dança cristã devido à monografia, o trabalho da faculdade. E aí eu fui fazendo, e aquilo para mim foi tornando para mim um foco muito grande, né? Me deu muita vontade de estudar mais, de saber mais. E eu sou muito grata, né, a Deus pela vida dele. E assim, foi assim que eu cheguei, né? Hoje eu congrego na Igreja Batista Atitude, da Barra da Tijuca, pastor Josué Valandro Júnior. E assim, tem sido também uma bênção assim na minha vida. Foi uma troca, né, um período, né, que eu passei por algumas igrejas, mas que eu me encontrei hoje, sabe? É um lugar onde eu sinto muito a presença de Deus, onde ele me ensina, né, a cada dia. Então assim, essa é um pouco da minha vida, né? Quem dança sabe a dificuldade que né, a gente viver da dança, né? Não é fácil, não é mesmo, mas não é impossível, né? Mas quando a gente coloca Deus na frente das coisas e permite que Ele realmente nos conduza naquilo que Ele tem para nós, tudo dá certo, tudo dá certo. Eu precisei passar por muitas renúncias,
né? Muitas, muitas, mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto foi prazeroso, sabe? O quanto se eu não tivesse feito, eu falei, caramba, se eu não tivesse feito, né? Eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E se eu tivesse desistido naquela época lá que aconteceu aquela coisinha, aquele pequeno probleminha, eu não estava aqui hoje, né? Então eu vejo que às vezes as nossas dificuldades, as nossas lutas, ela é muito para a gente poder aprender, né? Aprender a amadurecer, né? Como um cristão, né? E amadurecer na nossa fé em Cristo Jesus, não abandonar, né? Não parar, mas simplesmente prosseguir. Então é isso, né? Esse é o meu testemunho e eu espero que vocês tenham gostado, né? Um pouco da minha história. Claro que no meio dessas histórias tem algo, mais coisas, mas essa é um pouquinho de mim, aonde como eu cheguei na dança e hoje eu tô muito grata e muito feliz pelo que Deus tem feito na minha vida, sabe? Eu fico assim olhando como é maravilhoso, né? Quando a gente se permite deixar Deus agir na nossa vida. Então é isso. Essa é um pouquinho da Gisele Ferlin, né? Algumas pessoas com curiosidade de saber, né? Como eu me converti. E foi assim que eu cheguei até aqui. Eu espero que vocês também consigam, né? Dar um passo à frente na vida de vocês. Não desistem, não desanimem. Persevere, sabe? Fique na fé em Cristo Jesus. Amém? Obrigado e que Deus abençoe a vida de vocês.